que a gente discutiu os dados, vou colocar dentro do módulo 1 junto com os slides, tá? E aí agora esse eu vou colocar já no módulo 2, certo? Então eu vou apresentar rapidinho o módulo 2 da disciplina. Tá aparecendo o AVO para vocês aqui, pessoal? Sim. Bom, então vamos lá no... Vocês vão descer aqui, então o módulo 1, check, terminamos, módulo 2. No módulo 2 tem os slides que a gente vai usar na aula, e aí os resultados do questionário eu acabei colocando aqui. Então eu vou colocar o vídeo nesse módulo 2 aqui. E que vocês vão precisar dele para poder responder uma das perguntas, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Bom, pessoal, vocês vão ter 2 atividades avaliativas no módulo 2, e aí semana que vem não tem atividade síncrona que vocês podem usar para fazer isso. A primeira, vocês vão ler o artigo do UD, eu coloquei o artigo, ele está aqui. Então, se vocês descerem, tem um artigo em PDF, é um artigo curto em português, tá? Que ele trata da questão quais são, né, as estruturas morfológicas, né, que evoluíram no nosso corpo e quais foram retidas de outros ancestrais mamíferos, primatas, ancestrais répteis e tudo mais. E aí tem uma figura que os autores eles colocaram, né? Por exemplo, essa estrutura aqui do crânio, ela surgiu há 1 milhão de anos, então é bem anterior à origem do... Na verdade, tem a ver com a questão do gênero Homo, por exemplo, e aí os autores eles colocaram em cada ponto da figura uma datação. Provavelmente aí deve estar péssimo para ver, mas vocês abrindo o arquivo fica mais fácil, certo? Então vocês vão, a partir do texto e dessa figura, vocês vão escrever uma síntese dos principais argumentos apresentados no texto e depois vocês vão fazer uma linha do tempo, que aí vocês vão colocar, né, nessa linha do tempo, qual foi a estrutura que surgiu. Então, vocês vão colocar, tipo, 60 milhões de anos, tal estrutura, 10 milhões de anos, tal estrutura. Então, vocês vão fazer uma linha e colocar em ordem cronológica, né, quando cada parte do nosso corpo surgiu. Só para vocês entenderem que o nosso corpo não é fruto só da evolução da linhagem hominídea, mas é fruto da evolução de toda uma linhagem de grupos, né, ancestrais. E parte dessas informações, elas estão retidas no nosso esqueleto atual. Certo? Então, essa é uma atividade avaliativa. A outra, segunda atividade avaliativa, vocês vão fazer o seguinte. A partir dos dados obtidos no questionário da atividade do módulo 1 e as discussões que a gente fez na atividade síncrona aqui agora, vocês vão responder essas 2 perguntas. Por que os elementos avaliados indicam informações sobre a evolução humana? E B, por que os valores obtidos se aproximaram ou se distanciaram daqueles esperados para as populações humanas, certo? Vocês podem rever nessa primeira parte da aula para poder fazer isso, vai ter a apresentação de slide disponível lá para vocês, que eu já até coloquei, inclusive, e aí vocês vão ter essas 2 perguntinhas para responder. E aí a gente fecha também o módulo 2. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Não. Não. Bem tranquilo, né, gente? Então, vocês vão amar essa disciplina de evolução, mas vão ver porque tudo é divertido nessa disciplina. E aí agora a gente vai discutir o tema da aula de hoje, que é a questão humanos primatas. Só que eu vou trazer um enfoque um pouquinho diferente do que a gente falou na semana passada. Todo mundo está vendo a apresentação aqui, pessoal? Sim. Sim, tá tranquilo. Bom, a dinâmica é a mesma, né? Se vocês tiverem dúvida, ou abra o microfone, ou digite no chat, que aí eu venho aqui para ver com vocês, mas assim, eu vou estar indo e voltando com bastante frequência, certo? Nessa aula a gente vai discutir nessas questões de tamanho e forma, cérebro e energia, comportamento e estrutura social e modelos não humanos para os primeiros hominídeos, tá? Então a gente vai discutir esses temas todos na aula de hoje. E aí, primeira coisa, né, eu coloquei aqui uma imagem do Glee, que era uma série bastante bacana, que faz algum tempo já que terminou, mas é interessante essa série porque o elenco é formado por pessoas de várias etnias, com várias estaturas, formatos de corpo. Então, só para vocês terem uma ideia que existe uma variação para as populações humanas, né, em todo o planeta. Apesar de geneticamente a gente ser muito parecido, do ponto de vista morfológico existem muitas variações, né? Inclusive, parte dessas variações a gente pode perceber num grupo menor, que é o grupo da turma,
né? Então, esses dados que a gente analisou têm a ver com essa questão da variação, né? E aí tem uma proposição que foi feita no século XIX, que é a regra de Bergman, que tem a ver com a questão do tamanho dos organismos. Então, o que o Bergman propôs, considerando a biodiversidade, né, em regiões mais frias e regiões mais quentes? Que é muito comum que os organismos, né, de regiões mais frias apresentassem uma massa corporal maior do que aqueles de regiões mais quentes, certo? E aí o Bergman, ele propôs que isso acontecia porque um tamanho mais, digamos assim, uma quantidade de massa, né, uma quantidade de massa maior proporcional ao corpo poderia estar relacionada a mecanismos mais eficientes de termorregulação, poderia facilitar a migração, pensando principalmente na espécie humana. Um corpo mais robusto, ele pode ter mais reservas alimentares, portanto, pode resistir mais tempo sem comida. E também é uma forma um corpo mais robusto pode ter mais facilidade para conseguir recurso, certo? E aí, somado a isso, tem a regra de Allen, que propõe que em regiões mais frias é mais comum que as extremidades do corpo sejam menores e em região mais quente as extremidades sejam maiores. Então, o que significa isso? Se a gente pensar na distribuição dos organismos, considerando a questão temperatura, ou seja, organismos de região tropical e organismos de região temperada, a gente espera que os organismos de região tropical, eles sejam, a relação peso-altura, né, seja menor, e os membros sejam maiores, e os de regiões temperadas, a relação peso-altura seja maior, e as extremidades sejam menores, certo? Ficou claro? Ou eu fiz confusão na hora que eu expliquei? Ficou tranquilo, Guilherme. Ficou. Então, Ficou também. Imagina que a gente espera, por exemplo, que na região tropical a gente encontre uma régua, certo? Com os bracinhos assim, ó. Então, aqui, isso aqui seria uma coisa de região tropical, tá? Uma morfologia de região tropical. Uma coisa desse tipo aqui, tá vendo? Ó? Algo magro, mais alto, com extremidades, né, longas. E na região temperada, a gente espera alguma coisa mais assim, com extremidades menores, né? Então, aqui e aqui, por exemplo, certo? Então, a gente espera uma morfologia mais similar a uma régua, por exemplo, que pode ser longa, né? Mas mais, digamos assim, com menos volume corporal, e na região temperada a gente espera uma morfologia mais desse tipo, certo? Bom, então pensando nessas... Oi, pode falar. Isso explicaria aquilo que a gente estava conversando na aula de princípios evolutivos, da diferença das pessoas dos Estados Unidos para cá, em relação à obesidade. Não, porque em relação à questão da obesidade tem a ver com a questão de hábito nutricional. Entendi. Certo. Porém, peraí, vamos pensar sobre isso. Porque aí também tem a ver com a origem. Qual que é a origem étnica, né, da população? Tipo, a tendência, entendeu? Da pessoa. De aumentar peso. Sim. Por exemplo, nos Estados Unidos, se bem que a população negra lá é bem grande também, né? Mas a população de origem europeia, ela é maior do que aqui do Brasil, eu acho. Eu não teria que ver um dado sobre isso, eu não sei se eu tô falando uma bobeira, hein, gente? Porque a população negra dos Estados Unidos é bem alta também. Mas será que é tão alta quanto a do Brasil? Se eu não me engano, a última estatística que eu tinha visto sobre a população negra nos Estados Unidos hoje em dia, ela gira em torno de 30%, alguma coisa assim. Tá. Não, então a população a proporção é menos frequente. Porque é o seguinte, as populações, a gente tem que pensar quais são as populações fundadoras originais. Porque a gente tem que pensar que é um processo de seleção que tem a ver com as fundações das populações durante o início da humanidade. Então, as populações da África, elas vão seguir os padrões esperados para a região tropical, que é o quê? Corpos longos, mas mais magros, né? Com extremidades, né, mais longas e tudo mais. As populações da Europa, a gente espera que aconteça o contrário, que sejam populações o quê? Mais robustas, então com essa tendência maior a acumular peso, certo? Então, a gente pode pensar se 70% da população, mais ou menos, tem essa origem de região temperada, então a gente pode esperar que
a probabilidade da obesidade ser um problema de saúde pode ser maior lá do que no Brasil, que tem um predomínio, por exemplo, de fundação africana. Então, assim, a gente pode pensar desse jeito a gente poderia pensar, certo? Mas tem a ver com as populações fundadoras e aí depois a questão cultural, que tem a ver com esse consumo exagerado de carboidratos e tudo mais. E para comprovar isso, teria que analisar os antepassados. Sim, a origem evolutiva. Aí dá, porque tem marcadores, né, genômicos que indicam qual que é a origem, né, que a pessoa tem. Então, usando um marcador desse seria possível saber se tem um predomínio de populações de origem tropical ou temperada. E com isso fazer propor, né, que talvez determinadas populações teriam uma maior tendência à obesidade porque tem essa questão de uma seleção que favorecia um corpo mais que tende a acumular material energético, né? Justamente por causa do frio. Eu posso estar enganado, Galego, se eu estiver enganado, por favor, você me corrige, mas uma parcela de população humana que, teoricamente, seria um clima tropical, um clima mais quente, mas que eles também têm esse padrão de corpo, de acumular massa e tudo mais, seriam as populações que são derivadas do povo polinésio também. Eles são indivíduos mais robustos, mesmo que vivam em região. Mas aí, legal. novamente, a cabeça vai, né? A cabeça vai, eu começo a pensar se tem a ver com cenário de navegação e escassez de recurso que eles existiam, e se eles... A gente vai discutir isso. A gente vai discutir isso, viu, Silvano? Ainda hoje, porque realmente a gente esperaria esses padrões, né? Então a gente esperaria, por exemplo, que essas populações das regiões tropicais, elas fossem populações com média de altura maior, mas IMC menor, e as populações de região temperada, média de altura menor e IMC maior. Só que aí quando a gente analisa, por exemplo, os povos da América, eles têm um padrão de região temperada, que povos originais seriam os indígenas, né? Isso. E aí como que explica isso? Aí tem algumas populações de origem europeia que tem padrão também invertido. E a gente vai discutir isso agora. Mas foi bom você ter pensado sobre isso, porque tem a ver com a evolução humana, esses padrões. Então a gente esperaria isso, e aí só para vocês terem uma ideia, a gente tem, quando a gente pensa, por exemplo, nos australopitecos, né, e no Homo erectus, a gente tem padrões que vão seguir, de alguma maneira, essas regras aí de Bergman e de Allen, né? E aí de que maneira a gente pode pensar isso do ponto de vista atual? Então, existem, por exemplo, populações atuais, que são os nilóticos, que são aquelas populações africanas, né, originais, que vivem, né, próximas ao rio Nilo, que eles têm esse padrão corporal, né, dos membros serem bastante desenvolvidos, serem altos, mas bastante magros. E aí os esquimós, que são povos da América do Norte, que apresentam, né, baixa estatura, né, concentração de massa, membros curtos. Então vejam que segue perfeitamente a regra de Allen. E aí, então, pensando nessa questão, a gente esperaria que, né, que as populações que são originadas da região temperada, elas apresentem um padrão mais próximo da DEL, por exemplo, e populações de região tropical originais apresentassem um padrão mais dessas top model, porque a gente esperaria que seguisse a questão da regra de Allen, tá? Que seria, então, uma concentração maior de massa em relação ao tamanho corporal com membros mais curtos para a região tropical, temperada, e o contrário acontecendo para a região tropical. E aí, se a gente pensar na casa dos nilóticos, eles têm 1,82 metros em média, só que a concentração, né, de peso por área corporal é de 310 centímetros quadrados por quilo. E aí vocês podem falar assim, mas e o caso dos pigmeus, né? Se a gente olhar para o pigmeu, a gente vai perceber que eles são, apesar da baixa estatura, o corpo é magro e os membros são longos. Então, a média de um pigmeu é de 1,21. Porém, se a gente pensar na questão, relação, né, área-peso, tá vendo que é parecido com o que acontece com os nilóticos? Então, veja que não necessariamente a regra de Bergman, ela vai pressupor que seja um organismo muito alto. Desde que essa questão, essa relação, né, peso-área seja mantida, quer dizer que você tem aí a regra de Allen podendo ser aplicada, certo?
E aí, quais seriam, né, as vantagens adaptativas? Se a gente está falando que existe padrão, né, esperado por zona climática, significa que, de alguma forma, a seleção natural deve ter atuado para manter esses padrões. Porque desde que a gente tenha padrões biogeográficos, o processo que melhor explica padrões biogeográficos é a seleção natural. E aí, pensando nisso, né, a diferença na altura, ela poderia estar relacionada à dissipação de calor. E aí, quando a gente compara, por exemplo, nilótica e pigmeu, que eles apresentam aquela mesma proporção, né, de área por peso, os pigmeus, eles vivem principalmente no meio de florestas. E aí a questão da transpiração seria ineficiente, e por isso talvez uma redução, né, uma seleção que favorecesse indivíduos menores. No caso dos nilóticos, que eles frequentemente ocupam áreas de savana e até desérticas, né, inclusive, a transpiração tende a ser mais eficiente. Então você tem uma seleção que um corpo maior, né, permite uma maior área digamos assim, de termorregulação. E aí, qual que é a proposição, né? Que o padrão corporal do nilótico seria muito próxima, né, aos padrões de Homo erectus e Homo ergaster, né, pensando na linha evolutiva, dos pigmeus muito próximo dos australopitecos, né, que tem esse padrão da regra de Bergman esperado, né, porém com menor tamanho, e os esquimós teriam um padrão mais do Homo neanderthalensis, que é uma espécie de homem, a gente vai ver depois numa das aulas futuras, de ancestrais humanos que ocuparam regiões temperadas. Certo? Pessoal, essa questão ficou clara para vocês? Da nilótico, pigmeu, australopithecus, Homo erectus, homem de Sim. Neandertal? Tranquilo? Ok. E aí a pergunta do Silvano. População de região tropical, né, do Novo Mundo, os padrões corporais são muito mais parecidos com um esquimó do que com o nilótico. Então, por exemplo, a gente pensa nas populações indígenas, né, que ocupam da América do Norte e América do Sul, o padrão corporal não é um padrão das populações, né, do Nilo, é um padrão das populações indígenas, que, por sua vez, o padrão corporal é muito mais parecido com um esquimó do que com um africano, certo? E a gente pode pensar uma coisa parecida para os polinésicos também, tá? Para os polinésios. E aí, qual que seria uma explicação? Primeiro, pode ser que esse padrão, né, o padrão da região temperada é um padrão que surgiu depois. Por que a gente pode afirmar isso para humanos? Porque os humanos surgiram na África e, posteriormente, eles migraram para as regiões temperadas. Então, pode ser que a taxa de evolução para o padrão temperado seja mais lenta do que a taxa de evolução para o padrão tropical. E aí a gente tem que pensar que as populações que colonizaram as Américas, elas vieram de região temperada. Entenderam? Porque a colonização da Europa e da região temperada foi a partir de uma região tropical, certo? Da África. Então, à medida que foi havendo essa colonização, foi havendo seleção natural que favoreceu indivíduos com padrões tipo esquimós. Vamos dizer assim. E aí, esse grupo que colonizou a América, e essa colonização ela é relativamente recente, né? A datação indica que mais ou menos 20 a 30 mil anos só. Então, é um tempo muito curto para que houvesse, digamos assim, definição de novos padrões tipo nilótico, a partir dessa recente colonização. E também pode ser que essa taxa de evolução que que produza, né, esse aumento do tamanho do corpo, seja mais lenta. Então, isso demoraria mais para que esse padrão, né, tropical fosse estabelecido para as populações humanas da América. A gente pode falar da Polinésia também, certo? Então, tem a ver... Pode falar, Alexandre. Galego, essa demora em voltar esse padrão, vamos dizer, africano, não tem a ver com o ambiente também do tropical, da América, que é mais propício, mais floresta, né? Pode ser mais úmido, vamos dizer assim. Eu acredito que seja muito mais um problema do tempo que esses humanos demoraram para chegar na região tropical. Porque se imaginar que eles tiveram que vencer toda aquela questão das barreiras, né, de montanhas que tem na América do Norte, e descer até chegar na América do Sul, e no México, né, América Central e do Sul, eu acho que demorou muito para que eles conseguissem chegar.
para ter tempo de seleção natural ter estabelecido padrões, porque demora, né? Qual que é a estimativa de tempo da chegada? Se chegou a mais ou menos 30 mil anos, a gente espera que tenha chegado aqui na América do Sul a mais ou menos 15 mil, né? Mas aí você tem que pensar que foram grupos populacionais pequenos, né? Até você ter realmente. Se bem que no grupo pequeno você pode ter a seleção pode ser mais intensa, porque justamente o grupo é menor. Mas eu acho que tem mais a ver com o tempo, porque população humana, mais ou menos, a gente tem uma geração a cada 25 anos, né? A gente pode estimar isso aí. O homem, ele chegou na Europa há mais ou menos 40 mil anos, é o dobro do tempo. Então teve o dobro do tempo para que os padrões fossem estabelecidos. Porque a gente tem que pensar que tem as correntes migratórias, e aí você tem uma corrente subindo para a Europa e aí tem outra corrente indo para a Ásia. E aí, à medida que essas populações que colonizaram a Europa elas foram sendo selecionadas, essas aqui da Ásia elas foram, né, também passando por processo de seleção, que demorou um tempão também até que chegasse na América. Então é como se você tivesse ali uma estrutura biológica consolidada, né, durante esse processo aí de migração dessas populações. E aí, se a gente parar para pensar também, esse padrão asiático, né, humano, ele é adaptativo em região temperada. Tanto é que coreanos, chineses, japoneses, eles conseguem, a melanina deles, eles podem se bronzear, por exemplo. Então, eles têm, digamos assim, um mecanismo melânico relacionado ao sol, diferente dos caucasianos, né? Então, eu acho que tem a ver com essa questão além de você já ter ali caracteres que permitem sobrevivência na região tropical, que talvez seja mais importante do que a manutenção, por exemplo, num estado mais alongado e tudo mais, e aí você tem a questão da proteção, né, contra a radiação, apesar do corpo ser menor. Então, eu acho que tem muito mais a ver com essa questão desse estoque fundador, né, que foi um estoque asiático, que de alguma forma tem algum nível de proteção contra radiação celular, radiação solar e tudo mais, do que essa mudança no regime seletivo. Também concordo com você, Alexandre, que é outro regime seletivo, né? Não é porque é região tropical que as pressões seletivas vão ser iguais, né? O tipo de organismo, por exemplo, tipo de presa, predador, então tudo isso vai determinar. A área, por exemplo, na África, você tem lá áreas sem arborização nenhuma. Se a gente pensar nessa América do período pré-colombiano, você tem um predomínio de florestas praticamente em toda a América, né? América do Norte, Central e Sul. Você tem regiões de deserto, mas você tem, na verdade, uma extensa área com formações mais fechadas, que é um outro tipo de padrão seletivo, né? Então pode ser também. Assim, mais pode umidade, mais oferta de alimento, né? Aqui. Mais umidade, mais área sombreada. E aí, se a gente parar para pensar nesse padrão dos pigmeus, né, que são, apesar de ter o padrão mais alongado, eles são menores, né, em tamanho. Mas esses, digamos, ancestrais que chegaram, eles tinham um tamanho menor, né? Só que você tem umidade, disponibilidade de alimento, quer dizer, a pressão seletiva também é um pouco mais frouxa, né? Se você parar para pensar, do que um indivíduo que mora numa região de área aberta que o alimento é mais escasso. Acho que junta um pouco de tudo, entendeu? Acho que a questão da fundação ser mais recente, da pressão seletiva ser um pouquinho mais frouxa do que a pressão seletiva numa região de savana, por exemplo. E esse estoque fundador, que também ele é adaptativo em região tropical, apesar do tamanho corporal, né? Então, acho que isso também ajuda a explicar. E a diferença da velocidade de adaptação, tipo assim, ela já explica para muitos povos aqui das Américas, né? Mas principalmente porque eu não estou muito certo sobre a timeline aí, mas eu acredito, se eu fosse fazer um palpite, né? É que os povos polinésios, talvez, para chegar nesses lugares, foram um dos últimos povos, assentamentos humanos a chegarem, porque são ilhas no meio do mar. Foram os últimos a chegar. A última área colonizada foi. Apesar de que, mano, que tem uma questão. As ilhas, elas foram colonizadas antes da América. A Micronésia, aquela região ali. Sim. Na verdade, a Austrália que demorou mais para chegar. A Austrália, tem a Nova Zelândia também. Essa Maoris, parte aí, né? os humanos demoraram um pouquinho mais. Mas as também? ilhas. Porque a colonização do Havaí, ela foi junto com essa corrente da América, né? Sim.
Foi junto com a corrente da América. Porque foi na época que teve, teve um período glacial e aí você tem, digamos, redução no volume do mar e aquela área ela é uma área que pode ser transposta a pé, praticamente. Sim. Né? Então tem essa questão. Mas para os polinésios, eles chegaram um pouquinho depois da América, porque não, chegaram antes. Na região da Polinésia foi antes, porque eles chegaram mais ou menos 30 mil anos, a estimativa. E na América é mais ou menos 20, porque eu falo 20, 30 mil, mas na Polinésia seria tipo 30, 40 mil, mais ou menos. Sim. Então a chegada foi um pouquinho antes. É porque também é complicado quando a gente fala dos povos polinésios, né? Porque eles são a raiz de muito povo que vive em ilhas, né? Sim. Então, tipo, é complicado, porque, tipo assim, provavelmente se a gente fosse pegar uma média de colonização dos povos polinésios, ela ia ser muito jogada para baixo em ilhas como a Nova Zelândia e a Austrália. Ela ia jogar a estatística mais para baixo, né? E se eu não me engano, eu preciso rever isso aí. Não foi uma corrente migratória só, ao contrário da América. A América, na verdade, propõe-se duas correntes migratórias. Né? Então teve uma entrada e depois uma segunda entrada. Essa região, né, da Oceania foram várias correntes migratórias. Tanto Sim. é que geneticamente os povos polinésicos eles são muito diferentes dos outros povos do mundo inteiro. Você compara geneticamente os índios, né, da América do Norte, da América do Sul, da América Central, geneticamente é tudo muito parecido. Porque foi digamos assim, um grupo menor que chegou aqui. Na Polinésia você tem um monte de... É como se cada ilha tivesse recebido uma população diferente. Sim. Então isso também pode produzir outros padrões, né? E o que também faz sentido com aquela... Agora, novamente, a gente vai fazer a análise histórico-social desse povo, né? Que era o método de navegação deles e de saída de outros... Tipo, você sempre prepara uma nova parte da população mais jovem para sair e explorar outras ilhas e outras coisas, porque a ilha que você está vivendo não vai sustentar a vida de uma grande população por muito tempo. E aí você faz a dispersão das populações, né? Então ela teve várias ondas descendentes depois, né? Isso, várias ondas migratórias que elas foram crescendo ali numa progressão geométrica, né? Isso. Que é uma outra história legal, podia ter dado um artigo para vocês, né, da questão da Polinésia. Disso aí, mas até a final da disciplina, na última aula a gente vai discutir essa questão, né, da colonização da América e tal. Eu trago a questão da Polinésia também, para a gente discutir. Eu incluo isso. Tem uma pergunta aí, galera. Pode falar, deixa eu voltar aqui. Não, do Gabriel, não. Ah, tá. Pode falar, Alexandre. Do Gabriel, tá. Isso. Perdão, Gabriel. A Yara eu nem tinha visto. O surgimento de pelos como barbas tem a ver com a localidade dos descendentes? Tipo, indígenas e negros não apresentam comparados aos europeus? Gabriel, depende até de qual estoque que a gente está falando aqui, tá? Porque tem certas populações africanas que têm muito pelo, tem certas populações que têm poucos pelos, tá? Depende da população. Para os europeus, a mesma coisa. Tem populações europeias que têm mais pelos, populações europeias que têm menos pelos. Então, depende. Tá? Você fez essa pergunta por causa do artigo lá de princípios evolutivos, que você fez o vídeo? Imaginei que tinha sido. O Gabriel ele fez eu dei um artigo para eles que era a verdade nua e crua, né? Gabriel que chama o artigo, que é a questão da perda de pelos, porque humanos perderam, né? Pensando nos primatas, os humanos foram perdendo pelos, né? E tem a ver com a questão do pedalismo, tem a ver com a questão de termorregulação, tem uma série de fatores. Só que essa questão de pelos em humanos, ela é muito variada. Muito variada. Mesmo dentro de um grupo populacional, você pode ter muita variação. Né? Para os índios, beleza, tá, Gabriel? Índio realmente, o estoque que deu origem não tem pelo mesmo. Pode falar, Alexandre. É isso que eu ia te perguntar. Você pegar os indígenas das Américas, todos eles, praticamente. Mas você imagina, foi um grupo pequenininho, né? Então esse grupo era um grupo provavelmente que já tinha pouco pelo, né? Então todo mundo que descendeu deles manteve essa característica de poucos pelos. Né? Até a questão de transpiração é diferente para eles, né? Eles têm menos glândulas,
tanto é que eles transpiram menos que a gente, por exemplo. Tem uma série de outras adaptações. Foi um outro, digamos assim, uma outra história, né? A evolução deles. Bom, pessoal, e aí, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos 2 milhões de anos, surge a nossa linhagem do gênero Homo. E aí, só para vocês terem uma ideia, a capacidade craniana é de 900 centímetros cúbicos. E isso indica que teve na origem um aumento na robustez, tá? Pensando os australopitecos. Há mais ou menos 300, 400 mil anos surge o Sapiens, que é a nossa espécie, só que é chamada de arcaico, mas tem outras denominações que a gente vai falar melhor sobre isso numa das aulas futuras, que a capacidade craniana é de 1.400 centímetros cúbicos. Vejam que tem um aumento significativo aqui, né, das primeiras espécies, né, do gênero Homo para a primeira espécie do gênero Homo, né? E o Homo sapiens moderno, olha que engraçado, né? Teve um decréscimo da robustez e a capacidade craniana reduziu um pouquinho, certo? Então vejam que interessante. Então houve uma redução global do tamanho, apesar de ter tido um aumento da inteligência, que é comprovado pela questão da diversidade de ferramentas, questão da linguagem, né, de linguagem simbólica e tudo mais. Então, apesar de se usar muito, né, em paleontologia, e principalmente em paleoantropologia, o volume craniano como uma medida, né, de inteligência, vejam que não necessariamente uma perda no volume significa redução da inteligência. Tá? Porque o Homo sapiens moderno ele é considerado mais inteligente que o Homo sapiens arcaico, considerando essas modificações aí, né, relacionadas à cultura e tudo mais. E aí pode se perguntar, mas por que houve digamos assim, uma redução na robustez? Provavelmente os nossos antepassados utilizavam os músculos como armas, né? E propõe-se, né, que várias tribos elas competiam, né, por território e tudo mais. Porque vocês têm que imaginar que são grupos nômades. Então eles precisam de alguma forma ocupar determinado território que tinha disponibilidade de recursos. Então é muito provável que esses grupos, né, ancestrais, quando eu penso em grupo ancestral de espécies anteriores ao Homo sapiens, tá? Não só o Homo sapiens em si. Então, essa questão que o armamento basicamente era os músculos, porém, com a evolução cultural, houve a questão do desenvolvimento, né? Tanto de maneiras desses grupos humanos se manterem numa única área, que é o domínio da agricultura, por exemplo, a estruturação monogâmica, também que parece surgir nesse momento, então isso reduz de alguma maneira as disputas, né? E aí, como impacto evolutivo, tem essa redução na robustez. Então, quando a gente compara os fósseis, a gente percebe que os organismos do gênero Homo, que surgiram antes do Homo sapiens, eles eram mais robustos, mais musculosos. E que ao longo da evolução, houve uma seleção que manteve indivíduos menos robustos. Isso está associado principalmente à evolução da agricultura, à evolução da tecnologia, né, e à estruturação monogâmica das populações. Certo? E aí, só para vocês entenderem a questão do cérebro da energia, primatas são estrategistas K. Eu não sei se vocês já fizeram ecologia e eu não tenho certeza se vocês veem essa questão das estratégias ecológicas de exploração dos ambientes, né, de exploração dos nichos. Basicamente, existem duas estratégias, né, a estratégia K e a estratégia R. A estratégia K está relacionada à produção de um grande número de descendentes, né, mas com pouca chance de sobrevivência, que é o que acontece com os insetos, e, a estratégia R, né, está relacionada à produção de um grande número de descendentes com baixa sobrevivência, e tem os estrategistas K, que é o caso dos primatas e praticamente a maioria quase todos os mamíferos, né, que tem um alto custo adaptativo na produção de poucos descendentes. No caso dos humanos, nós somos considerados estrategistas K extremo. O que significa isso? Que o nosso desenvolvimento é lento, que há uma alta habilidade competitiva, principalmente em virtude da evolução cultural. O período reprodutivo ele demora para começar na espécie humana. Se a gente pensar em outros primatas, né, 3, 4 anos, eles já estão prontos do ponto de vista reprodutivo. Em humanos, biologicamente, o organismo, ele digamos assim, ele
tem características que permitiriam a reprodução com 12, 13, 14, 15 anos, então muito mais do que um chimpanzé, por exemplo. O nosso tamanho corporal é grande, mesmo que a gente pense, por exemplo, nos gorilas, mas a gente pensar nos primatas em geral, pensa a gente macaco prego, a gente macaco aranha, né? Mesmo se a gente comparar a gente com um orangotango ou com um chimpanzé, a gente é bem maior que eles, tá? Só os gorilas mesmo que tem um tamanho corporal maior que o nosso, pensando nos primatas em geral, né? Nossa longevidade é altíssima. Pensa que a gente tem a nossa sobrevivência, ela pode, né, chegar a 70 anos, né? Esse tempo é muito maior do que para qualquer outro primata. E a descendência é muito baixa, né? Então, vocês viram que a média para o brasileiro hoje é de 1,9. Pensa quantos descendentes, né? Mesmo o chimpanzé, que é a estrategista K, também produz. Então, a gente é um estrategista K, só que a gente tem isso, digamos assim, de forma extremamente otimizada. Então, o que acaba acontecendo? Há um investimento enorme na produção de poucos descendentes, mas a chance desses descendentes se manter viva é enorme também, porque praticamente todo o custo adaptativo é voltado para a manutenção dessa prole, certo? Entenderam essa questão, pessoal? Por que a gente é um estrategista K extremo? Sim. Bem tranquilo, né? Vocês já tinham visto estrategista R e estrategista K ou é a primeira vez que vocês ouviram esse termo? Eu já tinha visto já. Para mim foi a primeira vez. Foi a primeira vez? Mas vocês devem ver, acho que de novo em ecologia, tá? Ecologia geral, eu acho que vocês acabam vendo, ou ecologia de sustentabilidade, talvez o Wagner discuta essa questão, tá? E aí, claro, né, gente, um corpo maior, então a gente está pensando aqui, né? Então, tem uma série de características aqui que otimizam, né, essa questão de estrategista K extremo, só que um corpo maior demanda, a gente precisa de mais energia por quilo, né? Então a gente está comparando aqui, por exemplo, isso aqui não é um tarso, mas é um primata ancestral, então ele vai precisar de menos energia para manter o corpo dele do que, por exemplo, um gorila, porque a quantidade de alimento que não é bem tarso, tá? Mas é um primata mais primitivo. Seria tipo um musaranho, né? Isso, é um musaranho. Exatamente, é um musaranho. E aqui é o gorila, só para vocês terem a quantidade de alimento que ele precisa. Aí alguém tinha perguntado, nossa, mas os ancestrais, eles eram onívoros, né? O próprio gorila é um onívoro também, né? Que está dentro da nossa, não da nossa linha evolutiva direta, mas compartilha essa característica ancestral, né? E aí vamos pensar o seguinte, questão do cérebro, né, energia e outras questões. Humanos, conforme eu já disse para vocês, o desenvolvimento é tardio, né? Em outros organismos, né, mesmo primatas que são estrategistas K, o desenvolvimento é mais precoce. O que significa isso? Que, digamos assim, para o organismo chegar na equivalência do mesmo estágio de desenvolvimento, né, comparando chimpanzé e homem, um ser humano vai gastar muito mais energia para chegar a um estágio de desenvolvimento equivalente de um chimpanzé. Certo? Então, primeira questão. Segunda questão, né, quando a gente pensa em uma gestação curta e o período neonatal longo, e uma gestação longa e um período neonatal longo. Então, o chimpanzé ele tem uma gestação curta e o período neonatal ele é mais ou menos longo, porque não é que um bebezinho chimpanzé ele sai pronto já para explorar o ambiente, né? Pensando em outros mamíferos, o tempo que demora para um chimpanzézinho estar apto a explorar o ambiente é maior, né? No caso de humanos, a gestação é longa e o período neonatal também é longo. E é claro que isso vai demandar energia, muita energia. E aí, só para vocês terem uma ideia aqui, né? O Homo sapiens. O nosso desenvolvimento ele é tardio, secundário, com aumento cerebral incomum para os primatas. Por que é importante falar sobre isso? Basicamente, um primata, ele sai da infância, que é mais ou menos 1, 2 anos, ele já está com o cérebro dele completamente formado. No nosso caso, o nosso cérebro ele termina de se consolidar na adolescência, certo? De se consolidar. Do ponto de vista biológico, ele demora aí de 1 a 2 anos só para ele poder, de alguma forma, se estruturar de forma óssea,
ele demora de 1 a 2 anos. Com 1 a 2 anos, o chimpanzé já está adulto, praticamente. E a gente ainda nem saiu do processo de, digamos assim, de fundamentação básica de estrutura craniana, né? E aí, quando os dados dos primeiros hominíneos, né? O que eles indicam para a gente? Que há variação no tamanho corporal, né? E isso está muito relacionado ao tipo de dieta alimentar, alta mobilidade, relação predador minimizada, a eficiência termorregulatória, socialização e aumento no tamanho cerebral. Então, quando a gente analisa os primeiros hominídeos, a gente vai perceber que eles têm tamanho corporal menor. E aí, o que vai acontecer com os humanos e essa relação do tamanho corporal? Então, essas características aqui todas, elas vão permitir um aumento do tamanho corporal em comparação aos organismos ancestrais. Então, a dieta alimentar nossa é mais variada, a nossa mobilidade é maior. Basicamente, a gente não tem relação presa-predador, praticamente a gente deixa de ser presa, e isso, claro, que tem impacto, né, na manutenção dos organismos. A nossa termorregulação é mais eficiente que dos outros primatas e provavelmente dos ancestrais nossos, né? A socialização nossa é muito mais otimizada, né? A gente consegue socializar até virtualmente, né? Vocês imaginam um chimpanzé socializando usando computador? Né? Não tem. Então, só para vocês terem uma ideia, e claro, o tamanho cerebral nosso, ele proporcionalmente é um dos maiores da natureza. E aí, só para terminar, então, essa aula, os primatas, né, praticamente todos, eles são sociais, em algum nível, certo? Quando você é um organismo social, obviamente que você paga um preço por isso, né? Claro que tem algumas vantagens adaptativas, mas tem os preços, né, que a gente chama de custo adaptativo. O custo adaptativo de ser social está relacionado ao fato do recurso que você obtém, ele não vai ser usado só por você, ele vai ser socializado com os outros, né, indivíduos daquele grupo. A gente está exposto a doença. Olha a situação do Covid-19. Se nós não fôssemos organismos sociais, não seria possível a transmissão do Covid-19, né? E isso é possível justamente porque somos sociais. Está errado aqui, tá? Não é doença, não, é doença. E quando a gente tem hábito social, a gente perde a conspicuidade. O que significa isso? Imagina que vocês vão brincar de pique-esconde, tá? E você vai esconder sozinho ou você vai esconder com um grupo de 4 pessoas. Como que é mais fácil a gente se esconder? Sozinho ou num grupo de 4 pessoas? Sozinho. Sozinho. E a conspicuidade é exatamente essa capacidade de você se esconder, se disfarçar no meio. Então, vivendo em grupo é mais difícil de você... Então, você fica mais visível para predadores, por exemplo, ou para competidores, né? Então, tem todos esses... apesar dos ganhos, né, que a organização social ela permite, existem uma série de custos adaptativos, né? E aí, quando a gente pensa em organização, quais são as organizações possíveis, né? Pensando os primatas. Então, é possível, por exemplo, aquela organização que as fêmeas elas ficam mais ou menos isoladas, e aí um macho que não faz parte do grupo pode vir fecundar e vai embora, né? É possível a formação de casais, de grupos, né, monogâmicos, né, formado por macho e fêmea. É possível, né, a formação de grupos, né, cooperativos dominados por fêmeas ou grupos cooperativos dominados por machos. Uma outra situação, por exemplo, grupos formados principalmente por fêmeas, predomínio de fêmeas, né? E aí poucos machos, e aí os demais machos, eles são isolados do grupo, mais ou menos o que acontece com os leões, por exemplo, mas isso para primata também pode acontecer. O grupo ele pode ter ampla interação social macho e fêmea, como acontece com algumas espécies de primatas que a gente vai discutir aqui nos modelos, né? É possível também formação de grupos mais ou menos isolados, de machos e fêmeas, né? Ou grupos formados por um grupo de fêmeas e um macho dominante, né? Mas que ocupa a mesma área, mas cada um formando um grupo mais ou menos isolado. E é possível que as fêmeas formem, né? Elas têm digamos assim, a sua área de domínio, mas elas podem interagir com fêmeas em determinadas áreas de intersecção e os machos são isolados.
Quando a gente pensa em humanos, os humanos, eles são os organismos sociais que apresentam a maior multiplicidade de interações sociais. Então, a interação machos-machos, fêmeas-fêmeas, machos-fêmeas, tá? Então, os grupos humanos, eles interagem em multiníveis. Quando a gente pensa, por exemplo, no gibão, o gibão basicamente interage macho e fêmea, certo? O bonobo tem uma, digamos assim, uma estruturação de interação muito parecida com a de humanos, só que a interação é preferencialmente, digamos assim, mediada pelas fêmeas. Aqui quem está em verde são as fêmeas, tá vendo? E aí o que acontece? Tá vendo que tem macho que participa da interação, mas não há praticamente interação macho-macho? Que basicamente as interações aqui são mediadas pelas fêmeas, né? Os chimpanzés, eles interagem macho-macho e as fêmeas, elas não têm essa... Elas coexistem ali sem ter digamos assim, uma territorialidade. Para os gorilas, há um macho dominante e as fêmeas que estabelecem interação social com ele. Para os orangotangos, basicamente, tanto o macho quanto as fêmeas, a interação é muito baixa, né? Basicamente, a interação é só para reprodução, e aí cada um tem, digamos assim, uma dominância sobre o território. Certo? E aí, como que é possível, né, ter evoluído esses diferentes mecanismos de interação social, né, em primatas? Provavelmente, os fatores ecológicos, né, que estão relacionados, por exemplo, presença de presas, presença de parasitas, tamanho das populações, disponibilidade de recursos, então tudo isso pode exercer uma pressão ecológica que pode facilitar ou não, né, a organização social multinível ou organizações sociais em subníveis. De qualquer maneira, né, uma estrutura social, ela ao mesmo tempo que gera uma perda de conspicuidade, aumenta a defesa contra predadores. Porque, por exemplo, imagina um predador sozinho chegando num grupo grande. Então, seriam vários contra um. Da mesma forma que os recursos disponíveis em um determinado ambiente podem ser explorados simultaneamente, né, porque são vários indivíduos buscando aquele alimento para o grupo. Então, por exemplo, uma sociedade de coletores ou caçadores. Então, é possível, por exemplo, que vários caçadores juntem para pegar uma presa maior que vai servir de alimento para todos. Então, isso aumenta a eficiência na exploração de recursos. Também é possível que as fêmeas auxiliem no cuidado parental dos filhotes, né? Que isso é bastante comum para os primatas. Então, é muito comum que os filhotes sejam cuidados pelas fêmeas, exceto nesse tipo de... por exemplo, no caso do gibão, que é monogâmico, basicamente o macho ajuda a fêmea na criação. Nos orangotangos, cada fêmea é responsável pela sua prole e não tem participação. Nos gorilas, as fêmeas ajudam, né, no cuidado parental, porque toda a prole é filha, né, de um único macho, então elas acabam meio que... As mães são diferentes, mas o macho é o mesmo, certo? O chimpanzé também há essa, digamos assim, essa troca de responsabilidades, né? E, obviamente, que isso tem, que aquela pergunta que a Ana fez, né, da diferenças entre machos e fêmeas, né? Então, geralmente, quando você tem essa questão que dentro da socialização, né, machos e fêmeas podem apresentar diferentes papéis, né, e diferentes domínios territoriais e de nicho e tudo mais, então isso pode levar a um maior ou menor dimorfismo sexual. Então, se a gente olhar aqui na figura, por exemplo, quanto maior é o número de interações, menor tende a ser o dimorfismo. Então, vejam, no caso de bonobo e de humanos, percebam que fêmeas e machos apresentam poucas diferenças. Quando a gente pensa, por exemplo, em grupos, como é o caso dos chimpanzés, né, que a socialização basicamente ocorre entre os machos, vejam que tem uma diferença maior. E quando machos e fêmeas têm uma independência relativa, né, que a socialização praticamente não ocorre, veja que o dimorfismo tende a ser maior. O que significa isso? Quanto maior é o grau de socialização do grupo primata, menor tende a ser o dimorfismo sexual. Certo? E aqui uns modelos, né, só para vocês terem uma ideia, os babuínos, os grupos são muito grandes, com mais de 200 indivíduos, as fêmeas são todas aparentadas, geralmente, os machos que são maduros não são parentes, ou seja, eles vêm de outros bandos. Então, o modelo, quando a gente pensa na evolução,
né? O modelo ancestral da socialização de primatas é o dos babuínos, né? Para os primatas do Velho Mundo. Então, são grupos grandes, com uma certa... com predomínio de fêmeas aparentadas e machos que vêm de outros bandos, certo? Os chimpanzés, que é o modelo primata mais próximo da gente, propõe-se, né, que eles têm esses agrupamentos que os machos formam elos mais fortes que as fêmeas, né? E a dentição é parecida com o de australopithecus, então isso indica que provavelmente os nossos ancestrais tinham um modelo de socialização muito mais parecido com o dos chimpanzés. Quando a gente pensa nos bonobos, que aí seria o grupo geneticamente mais parecido com o nosso, a proporção corporal é similar com as dos australopithecus, então o tamanho basicamente é o mesmo de bonobo com o australopiteco, e a sociedade ela é igualitária, baseada no comportamento sexual, porém, quem dita as regras basicamente são as fêmeas, tá, para os bonobos. Então você tem lá, digamos assim, não existe uma hierarquia social, mas basicamente quem controla o modelo são as fêmeas. Bonobos têm uma, digamos assim, um baixo grau de antagonismo, então eles não têm relações conflituosas, e basicamente todo conflito é resolvido na base do sexo. Tá? Os bonobos, qualquer coisa que vá criar algum tipo de, digamos assim, situação antagonista é resolvido com sexo. Tanto é que, tirando os humanos, né, os únicos organismos que realizam com frequência, né, sexo anal, sexo oral, sexo aí até eles, na verdade, no grupo de bonobos, todos, né, estabelecem relações sexuais entre si de vários tipos, masturbação e tudo mais. Então, do ponto de vista sexual, o grupo de organismos, né, que mais se assemelha com os comportamentos humanos é o grupo dos bonobos. E aí a gente pode, né, a partir pensando nesses modelos aqui, dos babuínos, dos chimpanzés e dos bonobos, a gente pode propor como poderia ter sido a evolução da socialização em humanos, né? E aí para isso se utiliza os modelos filogenéticos, ou seja, tenta-se descobrir quais são os caracteres que são sinapomórficos, plesiomórficos e tudo mais. E aí, o que se propõe, então? O que é comum para as 4 espécies, né? Gorila, chimpanzé, bonobo e humano. Então, esse comportamento que é comum, ou seja, socialização é comum para os 4? É comum para os 4. Então, esse seria um estado de comportamento plesiomórfico, ou seja, ancestral. E aí, quais seriam, né, os traços, né, além desse que eu falei, socialização, mas qual tipo de socialização? Então, tanto gorila, quanto chimpanzé, quanto bonobo, quanto humano, apresentam grupos sociais relacionados. Então, existem, né, formação de grupos. Existe relação hostil entre machos de grupos diferentes, mas não dentro do mesmo grupo. Inclusive, bonobos podem estabelecer conflitos com machos de outros grupos, mas não dentro do grupo deles. Fêmeas podem, né, ser copulados por diversos machos, então não tem aquele mesmo padrão do gorila, né, que basicamente você tem um macho que copula todas as fêmeas do bando. No caso de chimpanzé e humano, não tem aliança entre fêmea, mas no caso de bonobos essa aliança existe. E uma coisa que é frequente para todos é que os machos copulam com maior número de fêmeas do que o contrário, né? Então, as fêmeas, elas têm menos parceiros do que os machos. Então, os machos geralmente têm várias parceiras e as fêmeas acabam tendo menos parceiros. Certo? E aí, para a gente entender essa questão da evolução do comportamento, né? Então, a gente localiza esses, digamos assim, esses caracteres aqui que poderiam estar relacionados ancestrais. E aí a gente tenta analisar de que maneira as mudanças ambientais poderiam ter produzido o comportamento atual. Então, por exemplo, um comportamento ancestral é a estrutura social não centralizada em fêmea. Qual seria, né, uma situação que vocês podem imaginar que poderia transformar essa situação ancestral de estrutura social não centralizada em fêmea, que acontece, por exemplo, com os babuínos, para uma estrutura social centralizada em fêmeas, que é o caso dos bonobos. E eu acho que para humanos a gente pode pensar talvez uma estrutura centralizada em fêmeas também. É que depois da evolução cultural, as fêmeas elas acabam
principalmente durante a Idade Antiga e a Idade Média, né, as fêmeas perdem, as mulheres, né, perdem esse protagonismo, né, digamos assim, em virtude da questão da posição dos homens, né, em cargos de poder. Mas esquece essa questão histórica, vamos pensar numa situação pré-histórica. Então, esse modelo, né, que as fêmeas centralizam as interações sociais, que é o que acontece com os humanos primitivos, provavelmente, e com os bonobos. E a situação ancestral é fêmeas que não catalisam essas interações. Qual mudança ambiental vocês acham que poderia catalisar essa mudança de fêmeas não protagonistas do jogo social para fêmeas protagonistas do jogo social? Talvez Não consigo. uma diminuição de população? A perda do macho dominante. Beleza, diminuição da população. A perda do macho dominante pode ser uma consequência, né? De redução. O que mais que vocês acham que poderia ter acontecido? Giovana, acho que você abriu o microfone. O que você ia falar? Qual que é a hipótese que você ia levantar? Ah, não, professor, falei que eu não sabia. Ah, a gente pode pensar, por exemplo, redução no tamanho populacional e aí redução principalmente no número de machos, né? Aí o Alexandre traz essa questão, né, do macho dominante. Se a gente pensar que o modelo chimpanzé pode ser um modelo ancestral mais do que o modelo babuíno, para a evolução, né, do bonobo e do humano, são vários machos, né, que estabelecem interação. Se por acaso houver, né, uma diminuição na população, sobretudo desses machos, então é possível que durante a evolução as fêmeas assumam esse lugar, certo? Então provavelmente o que deve ter acontecido foi um desbalanceamento entre o tamanho efetivo da população, né, com o aumento do número de fêmeas em relação ao número de machos. Isso pode ser provocado, por exemplo, por aumento na frequência de encontros agonísticos, redução na quantidade de alimento disponível. Se a gente parar para pensar, o alimento disponível, o macho tem corpo maior que a fêmea. Então a fêmea precisaria de menos energia para se manter viva do que o macho. Entende? Por outro lado, em primados, é como que as fêmeas consigam armazenar bastante energia na forma de gordura, mais do que os machos. Então, quer dizer, uma redução de disponibilidade de recurso alimentar poderia reduzir a população de machos, mas manter a população de fêmeas. E isso poderia favorecer aquelas fêmeas que seriam capazes de estabelecer elos e mediar as relações sociais. E aí, aqueles grupos que isso não acontecia, eles tendiam a ser extintos. E aí se manteve esse estado das fêmeas, né, catalisando as interações. Se a gente parar para pensar, mesmo nas populações humanas, mesmo nessas situações que as mulheres elas foram, que vários direitos sociais das mulheres foram reduzidos, né, que as mulheres foram colocadas em situação de objeto, nos bastidores, quem na verdade ditava as regras eram as mulheres, né? Se a gente parar para pensar aqui, o que acabava acontecendo é que, na sociedade maior, as mulheres tinham aquela posição de subserviência. Só que, acho que na condição privada, eu acho que as mulheres, elas tinham... elas meio que dominavam a situação, sabe? Mesmo apesar de ter essa pressão esse predomínio do poder do homem, né, o patriarcado e tudo mais, acho que mesmo assim as mulheres conseguiam, de alguma forma, porque elas que criavam os filhos, né? Então, de alguma forma, elas estabeleciam os elos sociais a partir da criação dos filhos. Claro que aí depois, né, os meninos eles iam entrar no jogo do patriarcado, né? Mas quem que estabelecia esses processos de socialização e tudo mais eram as mulheres, né? Então, mesmo em situações, né, de patriarcado, não que o patriarcado tenha sido superado, tá, gente? Mas a gente tem que pensar que houve essa perspectiva patriarcal, ela perdeu um pouco de poder nas últimas décadas, né? Mas acho que mesmo assim as mulheres ainda conseguiam manter esse status, né, da mediação social. O que vocês acham? Vocês concordam, discordam de mim? Eu concordo. Aqui em casa, por exemplo, mesmo se meu pai achar que ele que manda, quem manda é minha mãe. A última palavra é sempre dela, tudo. E olha que aqui não é tão forte assim essa questão, mas eu imagino em lugares que eram há um tempo atrás, eu também imagino que tinha essa influência feminina bem grande. Sim, eu acho que só que
como quem produzia, né, a cultura registrada, digamos assim, não a cultura do cotidiano, mas a cultura registrada em livros e tudo mais, eram os homens, né? Então a história ela foi contada na perspectiva dos homens, não das mulheres. Então seria interessante ver o que as mulheres, né, que produziram algum tipo de registro cultural, o que elas deixaram de legado, né? Seria interessante ver isso, porque aí seria a perspectiva das mulheres em relação a essas relações sociais, né? Para verificar essa questão. Sim, com certeza. Aí fala, por exemplo, né? Ah, mas os homens foram as grandes figuras, os homens que se destacavam. Mas é claro, as mulheres tinham que ficar em casa cuidando dos filhos, não tinha acesso à educação. Então, eu também acho que seria muito interessante se não tivesse essa divisão tão brusca, né? Para ver o retratamento das mulheres, desse olhar social. Sim. Como que funcionava, né, na perspectiva delas? Porque a gente tem a perspectiva deles, né? A gente não tem a perspectiva delas. Seria interessante ver alguma coisa sobre isso. Pode falar, Alexandre. Galego, mas quando você vai para um período mais antigo, remetendo aí para a época do Egito, acho que havia um equilíbrio maior, né? Exato. Apesar que quem tinha os cargos máximos, na maior parte das vezes eram os homens, né? Porque praticamente só teve faraós, né? Eu não sei nem como que é o feminino de faraó. Como que é o feminino de faraó, gente? Que a Cleópatra foi uma, né? Qual que é o feminino, hein, de faraó? Mas tinha o feminino também no poder máximo, né? Tinha casos, né? Mas é menos frequente, né, Alexandre? É mais frequente homens, né? Nessa posição. E aí você tem alguns casos na história, né? Que aí eu não sei como que era o termo que era usado, não, para feminino. Hein? Qual que é o termo feminino para faraó? Agora eu fiquei em dúvida. Segundo o Google, era faraó. Faraó? Nossa, Gabriel. Mas você viu, ó, mesmo no Egito que tinha talvez um pouco mais de. Porque homem e mulher usavam maquiagem, então assim, você não tinha. Essas marcas de gênero que são muito fortes para a gente, né, na sociedade atual, para os egípcios não era muito. Homem usava maquiagem, mulher usava maquiagem. Mulher era careca, homem era careca. Então, assim, essas marcas de gênero, elas não eram muito fortes. Então, isso indica, digamos assim, uma certa uma importância parecida, né, entre homens e mulheres. Só que quando a gente analisa, tanto é que você vê, a gente não consegue nem lembrar qual que é o feminino de faraó, porque foram poucas, né, faraós. Eu só lembro da Cleópatra. E a Nefertiti, que na verdade ela não era bem, ela não teve o lugar de poder, na verdade ela era esposa do Tutankhamon, né? E aí ela aparece mais porque ela era esposa dele, não porque ela era, digamos assim, uma líder, né? Uma líder política. Mas concordo com você, Alexandre, no Egito era menor, por exemplo, que na Grécia Antiga. E na pré-história, que quando a gente fala desses homo sapiens primeiros, as funções de homens e mulheres, elas não eram muito bem definidas. Entendeu? Então todo mundo fazia mais ou menos os mesmos trabalhos. Você não tinha lá digamos assim, um indivíduo dominante dentro daquele grupo. Certo? Há indícios que provavelmente indivíduos mais velhos poderiam ter papel de orientação, porque a cultura é transmitida de forma oral, né? E aí, claro, que os indivíduos mais velhos, eles tinham mais experiência. Então, aparentemente, a idade era mais importante do que o sexo. Para os grupos mais ancestrais, né? E aí depois a gente tem essa mudança que aí coloca a mulher com uma posição, né, inferior e tudo mais, que, né, há de se pensar por que será, né, que a mulher ela foi posta nesse lugar, né? O que aconteceu aí ao longo da história? Tem a questão, obviamente, né, os homens eles foram ocupando esses espaços de poder e aí as mulheres elas foram colocadas em espaços secundários, né? Mas por que será que isso aconteceu? Religião, né? A religião, eu também acho que a religião que é o papel. Porque se a gente pensar, por exemplo, grupos africanos, isso não é muito comum, tá? E nem para os índios. Eu tava lembrando dos Maori também, que não tem essa distinção. Não, esses grupos, né? Esses grupos que não têm essa, digamos, influência das religiões do Ocidente, Sim. eles tendem a ter esses papéis mais bem, não tão bem estabelecidos, né? Inclusive, os indivíduos que eram transexuais, em vários grupos, né? Desses grupos
mais ancestrais. Quem era transexual, quem era intersexo, era tipo uma divindade, assim, porque não era nem homem nem mulher, né? Então, homem e mulher estavam no mesmo parâmetro, então quem era diferente disso era superior, sabe? Muito doido isso aí. Bom, pessoal, e aí então, para finalizar, a organização social, ela é fruto de dois, pensando do ponto de vista biológico, tá? Pensando nos modelos não humanos. Fruto da herança filogenética e fruto do contexto ecológico. Então, isso de alguma forma contribuiu para a nossa estruturação social, num primeiro momento, porém, a estruturação social que nós vivemos hoje, ela tem influência desses modelos não humanos, que tem a ver com a questão da filogenia e questão da pressão ecológica que os nossos ancestrais sofreram, mas tem a ver com a questão da cultura, né? Não tem nenhum grupo antigo que você tem, né? Quando eu penso, por exemplo, meu Instagram tem 4.000 e poucos, né? Eu acho que eu sigo 4.000 e poucas pessoas. Não existe esse tipo de ligação em grupos primitivos. Os grupos primitivos não tinham nem 200 pessoas. Não, muito menos que isso, na verdade. O que se propõe é que as populações humanas eram um grupo de 40 pessoas. Certo? Então, a socialização ali se dava nesse nível de 40 pessoas. Basicamente, é a socialização que a gente faz nessa aula, porque a turma tem 37 matriculados, mais o professor, e 38 pessoas, mais ou menos, né? Então, veja, basicamente, a socialização que a gente faz aqui na sala de aula era a socialização dos grupos humanos primitivos. Só que se a gente pensar em cada um de nós aqui, a gente não socializa com 30 pessoas, a gente socializa com muito mais que isso, né? No ônibus, no trabalho, no mercado, então você vai somando essas pessoas aí que a gente estabelece relações, as diretas, né, as relações diretas, e as indiretas, né, por exemplo, se eu como uma maçã, alguém plantou essa maçã, né, então você tem uma relação social com essas pessoas também, certo? Bom, pessoal, o que eu tinha para discutir na aula de hoje era isso. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Não, por mim tudo certo, galego. Tranquilo? Então, Por pessoal, mim também. perfeito, Giovanni. Então, eu vou parar a gravação.